Você tem certeza que você tem um pai? Amém? Você crê nisso? Glória a Deus. Gostaria que você abrisse sua Bíblia, então, João capítulo 1, versículo 12. São as palavras do nosso Senhor Jesus. Diz assim: contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. O tema da mensagem de hoje é: você não está entendendo. Olhe para o seu irmão e diga assim: você não está entendendo. Existe algo que nós precisamos concordar. O mundo hoje, tem muita gente crendo no cristianismo. Está havendo muita conversão. Graças a Deus por isso. E nós devemos agradecer ao Senhor, porque o evangelho está sendo pregado no mundo inteiro. O cristianismo cresce a cada dia. Significa que o evangelho está sendo alcançado. Está alcançando países que a gente nunca imaginou. E se você for analisar, muitos países na janela 1040 estão sendo evangelizados como nunca foram. Mas eu queria que você observasse uma coisa. Diante de tudo isso, eu me alegro, mas tem uma coisa que me deixa triste. Muitas das vezes, as pessoas que creem em Jesus, creem no evangelho, perdem o essencial. Sabe o que é essencial? Você faz ideia o que seja essencial na vida cristã? É você não entender a paternidade de Deus. É você não ver Deus como Pai. E se eu e você nós não estamos tendo esse conhecimento e esse entendimento, nós estamos no caminho. Apenas no caminho. Nós não conseguimos chegar aonde Deus quer que a gente chegue. Deus deseja que você vá muito longe, amém? Deus tem promessas para a minha vida, para a sua vida. E Deus tem planos e deseja cumprir o propósito dele na vida de cada um de nós. Você crê nisso? Você crê nisso? Vou perguntar de novo. Você crê nisso? Glória a Deus. Queridos, nós vamos falar hoje sobre 3 princípios importantíssimos. Eu gostaria que você estivesse anotando. 3 princípios importantíssimos. O primeiro, devemos entender e conhecer a paternidade de Deus. A base para que a gente seja filho de Deus, nós acabamos de ver. Veja, Jesus, ele deixou bem claro. Aos que creram e receberam o nome de Jesus, se tornaram filhos de Deus. Ou seja, deu autoridade, é dado autoridade, é dado o direito. O que isso significa? Significa que eu e você, nós temos o direito de nos tornar filho. Porém, nós podemos não querer ser filho. Entende? É dado a autoridade, você está autorizado a falar. Você está autorizado a chegar até aqui. Porém, você decide. Nós decidimos. É uma decisão nossa, não é imposto, não é obrigado. Deus não nos obriga a nada. Olha para o seu irmão e fala assim: Deus não te obriga a nada, meu querido. O nosso Pai, Ele deseja que a gente venha fazer as escolhas certas, mas não nos obriga, não nos impõe. Entende? Então, hoje, eu e você, nós precisamos entender que aceitar a paternidade de Deus, aceitar Deus como Pai, não significa que a partir do momento que eu creio, Ele se torna o meu Pai. Porque Deus sempre foi Pai. Isso nunca mudou. O que muda? Quando eu começo a entender que Deus, Ele é meu Pai. Através de quem? Através de Jesus. Por isso que é dado o direito através de quem? De Jesus. Aqueles que receberam o seu nome. Aqueles que creram. É dado o direito, a autoridade de entender. Porque Jesus é o único que mostra o caminho de nós estarmos conhecendo Deus como Pai. É interessante observar que Jesus era muito questionado nessa área. Se você for analisar, a todo momento o Evangelho, Jesus ensina o quê? Sobre as leis. Mas mais do que isso, o tempo todo mostrando Deus como Pai. O que levou Jesus para a cruz, gente? O que levou Jesus a ser questionado a todo momento? Justamente essa frase. Quando você orar, vá diante do seu Pai. Fale com o seu Pai, que em secreto está. E quando você orar, ore assim: Abba, Pai. A tradução original do Pai Nosso é Abba, Pai. Você sabe o que significa Abba, Pai? Paizinho, papai. Isso foi um absurdo para os mestres da lei. Os fariseus, toda a elite religiosa, falou: absurdo isso. Ele primeiro começa a dizer que é o Filho unigênito de Deus. E agora ele está levando todo mundo a ter o mesmo entendimento e chegar diante de Deus como filho. Isso é um absurdo. Blasfêmia. Então começaram, logo em seguida em João você vai ver, então começaram a perseguir Jesus. Quero dizer uma coisa para você. Se você hoje é um cristão, você já declarou a sua fé em Cristo há muito tempo, você precisa saber
a que nível de entendimento da paternidade de Deus você tem. Porque senão a gente não está vivendo aquilo que é nos dado por direito. E ele diz, aquele que crê é dado o direito também de entrar no reino de Deus. Então só entra no reino de Deus quem é filho. Só entra no governo de Deus quem é filho. Hoje, se eu e você nós cremos nas promessas de Deus, nós cremos na palavra de Deus. Você está aqui hoje, você está observando, está lendo e também está aprendendo a palavra. Mas você precisa questionar tudo isso que você está aprendendo. E no questionamento que você faz, naturalmente o Espírito Santo precisa confirmar no nosso coração. Tem coisas que você ouve pela primeira vez e simplesmente você diga amém, você diz amém, né? Não é assim? Você olha e fala amém. Todas as vezes que eu vejo aqui, não é só aqui, em todos os lugares, uma palavra diferente de tudo que eu ouvi, eu pego e vou estudar. Você faz isso? Você estuda? Você questiona? Você duvida? Precisa haver essa crítica, de você criticar, eu duvido, eu não estou entendendo, será que é assim mesmo? Hoje mesmo de manhã, né, o Rogério chegou ali e falou assim, me explica isso daqui, porque eu entendo de uma forma, mas o que Jesus está querendo dizer com isso? Né? E eu falei assim, olha, meu ponto de vista é esse. E assim, os outros versículos seguintes confirmam que é isso mesmo. Porém, o que Deus está falando para você? E aí ele disse assim, já tinha falado, só confirmou agora, né? Foi assim, né? Porém, queridos, o que nós precisamos entender? Jesus, ele diz assim que o que é da carne não é do reino dos céus. Então hoje, se eu e você nós temos um pai, hoje nós celebramos o Dia dos Pais no Japão. Você tem um pai biológico, você tem um pai natural, um pai de sangue, ok? Mas se você não entender que esse seu pai, ele tem você simplesmente por adoção, e que o seu verdadeiro pai é aquele que te criou antes da fundação do mundo, vai ficar difícil. Hoje o nosso maior desafio é ensinar para os nossos filhos que eles são nossos filhos de adoção. Que nós adotamos eles, porque Deus nos deu para que a gente pudesse criar. E a gente direcionar, educar, instruir segundo o coração de Deus. Amém? Então nós precisamos viver não entendendo Deus, mas conhecendo Ele. Deus, desde o início, nunca quis ser entendido. Todo mundo querendo entender Deus até hoje. Deus nunca quis ser entendido. Deus sempre quis ser conhecido. Fala isso para o seu irmão assim. Sabia que Deus sempre quis ser conhecido por você? Deus sempre quis ser conhecido por você. Por isso nós devemos questionar e buscar entender. Hoje você está aprendendo sobre a paternidade de Deus. Eu já ouvi, Marcos, mas não, eu estou ouvindo pela primeira vez. Questione. Questione. Você é filho de Deus? Sim ou não? Você tem certeza disso? Amém? Segundo princípio, a importância de nós termos um novo nascimento. Como que eu posso nascer de novo? É interessante você notar que quando Jesus ele falou que nós precisamos nascer de novo, os líderes da época, os religiosos, questionaram Jesus dizendo assim, como que eu posso nascer de novo? Um líder religioso, fariseu, ele buscou Jesus à noite, porque ele não queria ver ninguém, ele não queria deixar ninguém ver ele questionando Jesus. E ele diz assim, como que eu posso nascer de novo? Acaso eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe mais uma vez? E Jesus diz assim, não. Você é mestre da lei e você não sabe dessas coisas. Como que você estuda tanto e não entende o que eu estou dizendo? E ele diz, se você não nascer da água e do Espírito, não pode nascer de novo. Jesus ele diz que nós temos a oportunidade de vivermos de novo, sendo restaurados como filhos de Deus. Porque nós, no início, desde a fundação do mundo, Deus nos criou nele, nos gerou nele, Ele é o nosso Pai. Mas por nossa decisão, da forma como a gente decidiu viver, nós nos desconectamos de Deus. E aí a gente vive aquilo que Paulo diz, os desejos da nossa carne. Vivemos para o nosso próprio ventre, fazendo aquilo que a gente acha que é bom. Se eu e você, querido, a gente ficar pensando que o diabo está sempre nos indicando tomar as decisões erradas, nós estamos errados. Porque não precisa disso, basta eu e você andar sozinhos. Sozinhos, literalmente. A gente sempre vai ter a chance de cometer erro, de fazer as coisas erradas. Vamos ser levados a fazer as coisas erradas. Por quê? Porque a minha natureza e a sua natureza, hoje, você que está aqui, você precisa entender isso.
Entenda o que eu estou dizendo. A minha natureza e a sua natureza têm o desejo de ter a sua vontade saciada. Todos nós, todo ser humano é carente por natureza. Era sempre assim? Não. Isso mudou a partir do momento que nós decidimos viver sem Deus. Então, por isso Jesus ele diz que nós devemos nascer de novo. Aí, como que você pode analisar isso? Se hoje você vindo para a igreja, provavelmente você consegue avaliar todo o histórico que você fez. Se você saiu atrasado, como que você se comportou? Né? Como que você se comportou? Calmo, tranquilo, estou atrasado, vou chegar um pouquinho atrasado, não tem problema nenhum. Se você se atrasou, lógico que você vai ter um pouco de paciência com você mesmo. Mas se alguém te atrasou, como que você agiu? Como que você se comportou? Culpando a pessoa que está do seu lado? Ou dizendo, dai Job, né? Fica tranquilo, eu gosto de chegar atrasado. É assim? Não. Querido, se alguém fecha você no trânsito, veja como você se comporta. No mínimo, a palavra mais educada, mal educado, né? No mínimo. Aqui eu acredito que todo mundo diz isso, né? Assim, nossa, que cara mal educado, meu. Entrou na minha frente. Cara mal educado, entrou na minha vaga, eu já cheguei primeiro. E ele não me viu aqui. No mínimo, né? Nós agimos assim. Por quê? Porque Deus deseja ter filhos maduros espirituais. E aqui está a diferença de quem tem Deus como pai e de quem não tem. Porque quando eu tenho Deus como pai, naturalmente eu começo a observar. Eu não estou chegando a Deus no meu relacionamento com Ele, simplesmente pedindo para que Ele realize os meus desejos, realize as minhas vontades, que contemple tudo aquilo que eu desejo. Não, eu vou chegar diante de Deus e vou perceber minha maturidade quando? Quando, gente? Quando eu chego e falo, Senhor, qual é a sua vontade para a minha vida aqui? Qual é a sua vontade para mim como marido? Qual é a sua vontade para mim como filho de Deus? Qual é a sua vontade para mim como esposa? Como eu posso ser uma pessoa que o meu marido precisa? Como que eu posso ser uma mulher que os meus filhos estão necessitando? Que tipo de membro eu posso ser e eu preciso ser para que essa igreja seja melhor? Quando eu sou imaturo, quando eu só reclamo, quando eu critico, quando eu aponto, eu julgo as pessoas. O filho maduro é quando ele pensa dessa forma, ele age, se comporta desse jeito. Mas como isso é possível? Através de decisão. Precisamos tomar decisão. Diga para o seu irmão assim, você precisa tomar uma decisão. Fala assim, se você não está entendendo, você precisa tomar uma decisão na sua vida. Gálatas, capítulo 3, versículo 26 e 27. Gálatas, capítulo 3, versículo 26 e 27. Isso aqui é Paulo. Veja Paulo dizendo à igreja. Ele diz o quê? Todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados vestiram-se de Cristo. Pois os que em Cristo foram batizados vestiram-se de Cristo. Através do Espírito Santo nós podemos ser transformados, queridos. Aí sim nós podemos ser totalmente direcionados de uma nova forma de pensar, de um novo entendimento, de uma nova forma de ver o mundo. Em Colossenses capítulo 2, Paulo vai dizer assim que nós éramos inimigos de Deus na nossa forma de pensar, ou seja, no nosso entendimento, na forma de entender as coisas. Consegue entender isso? Escute, tem muita gente ainda sendo inimigo de Deus. Tem muita gente ainda achando que Deus vai prejudicá-lo. Tem outras pessoas achando que Deus vai castigar. Tem outras pessoas achando que precisa pedir perdão para que Deus possa perdoar. Eu quero te fazer uma pergunta. Você precisa pedir perdão para que Deus te perdoe, sim ou não? Você precisa pedir perdão para que Deus te perdoe, sim ou não? Não. Não, porque nós já fomos perdoados. Não é por isso que nós precisamos entender a paternidade de Deus. Por que que Deus desejou se apresentar como Pai? Que foi sempre a vontade dele desde o início. Porque o perdão, a salvação, a misericórdia, só pode ser igualada ao amor de quem? De um pai. Deus nos amou. Ele entregou o seu filho.
Ele definitivamente, ele amou o mundo, entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Qual que é a minha condição de filho que está desconectado e afastado de Deus? Qual que é a gente? Crer. Eu preciso crer. Então, Deus não vai ser pai porque eu criei. Ele já é pai. Por isso eu devo crer. Então, quando eu chego diante de Deus, eu não chego com quem quer que Deus seja o meu pai. Eu chego com uma pessoa totalmente constrangida com esse amor. Constrangido com esse amor que ele tem. Essa misericórdia que eu não merecia. Porque a Bíblia deixa bem claro. Nenhum de nós merecíamos. Deus simplesmente desejou nos amar. Então, queridos, tem muitas pessoas querendo entender Deus. Mas tem poucas pessoas conhecendo a paternidade de Deus. Eu queria que você olhasse para o seu irmão e dissesse assim: eu sou o seu irmão, mesmo você não crendo em Deus ou crendo. Pode falar para ele. Ok? Ah, Marcos, mas está errado, porque a Bíblia diz em 1 João que só é dado o direito de se tornar filho de Deus àqueles que creem em Jesus, né? Isso é a condição para quem ainda não creu, ok? Para o meu próximo que está lá fora ainda não creu. Mas para quem já creu, entende que todos são irmãos. Todos nós somos irmãos. Então isso faz muita diferença na minha vida, toda a diferença. Porque uma pessoa que não entende que é filho, ele vai querer pedir o tempo todo com medo. Será que eu posso? Será que eu não posso? E sem conhecer realmente esse amor profundo de Deus. Querido, Deus ama você incondicionalmente. Ele é pai. Se que você é pai aqui, se você é mãe, se você não é pai, ainda fica difícil um pouco você compreender. Mas o pai, ele ama incondicionalmente. Se o filho acertar, se o filho errar, esse amor não muda, gente. Muda. Muda. Não muda. O amor de Deus não muda por nós. Não precisamos realizar algo para que Deus nos ame. Ele já nos amou. Não precisamos pedir perdão porque Ele já nos perdoou. Eu preciso tomar uma decisão na minha vida de viver como filho e mudar o meu comportamento. Isso é conversão. Tem muita gente que acredita que simplesmente eu creio, aí eu vou me batizo, e aí o Espírito Santo toma posse de mim, e aí ele vai mudar o meu comportamento, as minhas atitudes. Não. O Espírito Santo, ele não viola a sua vontade. Sabia disso? O Espírito Santo de Deus sempre vai nos direcionar. Ele vai nos orientar. Vai dar aquilo que a mulher tem mais do que nós. A percepção. A intuição. Entende? O homem, por fato de ter menos, ele passa a ter mais. E a mulher que já tem muito, nossa, ela vai ter que ser o seu oráculo, né? Você vai ter que consultar ela muitas vezes. A maior parte do tempo. Os homens não gostam de ouvir isso, né? Mas você sabe que é verdade. Você sabe muito bem que é verdade. Né? Por isso, nós precisamos do Espírito Santo. Se nós não tivermos o Espírito Santo, nós vamos tomar decisões erradas o tempo todo. Então você é filho. Você é filha. Amém? Ninguém sai daqui sem crer nisso. Amém? Queridos, hoje, como que nós podemos viver amadurecido? Somente quando tomamos a decisão de viver um compromisso com o Senhor. O batismo nas águas, ele é de fato esse compromisso. Porque é uma aliança pública de que eu tomei uma decisão de não ser inimigo de Deus no fato de ser um pecador. Porque o pecador, ele não tem problema de ser pecador. O problema dele é negar a paternidade de Deus. Quando eu levo minha vida a tomar uma decisão de se batizar e de ter essa aliança com o Senhor, significa eu decidi nascer de novo do Espírito como um filho renovado. Um filho novo, uma nova vida. As coisas antigas já se passaram, tudo se faz novo na minha vida. Aí sim, a autoridade que é me dada, eu usei para poder, de fato, declarar a minha fé como filho de Deus. Às vezes a gente foca simplesmente na salvação. Então assim, eu vou me batizar porque eu creio que eu sou salvo. Eu quero ser salvo. Porque é a melhor forma que eu posso realmente entender isso. Eu quero batizar. Não, querido, o batismo, ele é um compromisso que você aceita em permanecer filho de Deus. Amém? Então o filho maduro, ele não vai continuar pedindo. Criança pede o tempo todo.
Tem gente que está tendo 1, 2, 3, gente, essa igreja é abençoada, 3 crianças, né? 3 filhos, tem gente que vai para o 4º, tem gente que vai para o 5º filho, né? E graças a Deus por isso, né? Assim, tem gente com muita coragem, Deus está dando sabedoria, direção. Amém? É unção, né? Mas olha só, observa uma coisa. O filho, quando ele é pequeno, ele só pede. Sim ou não? Pede o tempo todo. Pede dentro de hora, fora de hora, está sempre pedindo, sempre pedindo. Mas o filho maduro, ele já sabe o que precisa ser feito, então ele não pede. Por que que ele para de pedir? Porque ele assume o quê? A responsabilidade. É natural isso, deve ser natural na vida, natural no desenvolvimento do ser humano. Mas a nossa vida espiritual precisa ser assim também. Por isso nós precisamos do Espírito Santo. Não tem como nós sermos maduros e maduros espiritualmente falando, se não for através do Espírito de Deus. Então eu não vou viver mais pelas minhas carências, eu não vou viver mais pelos meus desejos, eu não vou viver simplesmente querendo a aprovação de tudo que eu faço, mas eu vou assumir a responsabilidade, e eu assumindo a responsabilidade, eu vou sempre perceber que eu estou faltando com a minha responsabilidade. Falta mais, eu preciso fazer mais, eu preciso agir mais. Então o marido responsável, que realmente decide viver com Deus e na presença do Espírito Santo, ele sempre vai chegar e dizer, o que eu posso fazer para ajudar? E aqui mesmo, na igreja, você vai chegar perto da pessoa que está do seu lado e dizer, o que eu posso fazer para te ajudar? Sempre vai ser assim. Às vezes ela está precisando de ajuda, mas ela se posiciona como filha e como filho. O que eu posso fazer para ajudar você? Por quê? Porque não tem falta. A Bíblia diz que nós não devemos dever nada a ninguém. Somente o quê? O amor. Então o filho maduro, ele está não apenas entendendo isso, mas ele está vivendo isso. Ele conhece a paternidade de Deus e ele não vai viver mais pedindo, mas ele vai assumir a responsabilidade de um filho mais velho dentro da casa. E aonde ele estiver, assim, esse testemunho da Juliana, aonde estiver, ela vai assumir essa posição. De dizer assim, eu estou aqui, porque eu posso fazer a diferença onde eu estou. Porque eu represento o reino. Entende? Porque eu vou ser a expressão do reino de Deus. Eu vou me expressar, eu vou me comportar e agir, falar, decretar e não pedir. Como um filho faz. Como Jesus fazia. Por quê? Porque Jesus é o nosso modelo. Jesus é o filho primogênito hoje. Ele era o único, mas se tornou o primogênito. Simplesmente por causa disso que nós lemos aqui. Porque ele decidiu abrir mão da sua glória para que eu e você fôssemos participantes da glória de Deus. Participantes do reino. Muitos de nós não estamos experimentando o reino de Deus, porque precisamos entender isso. Mais do que entender, conhecer. Conhecer que nós somos filhos e que temos um pai amado. Um pai com amor incondicional. Agora, se você crê nisso, você vai falar sobre isso. Se eu e você nós cremos, nós devemos falar. Por isso que Paulo vai dizer uma coisa. Cri, por isso pedi. Foi assim? Está escrito assim? Paulo disse assim, cri, por isso pedi. É isso? Não. Paulo diz, cri, por isso falei. Nós só falamos aquilo que nós cremos. Se você crê nisso, você precisa dizer. Você precisa falar, eu sou um filho de Deus, eu sou uma filha de Deus, eu represento o reino de Deus, eu vou ser a expressão de Deus aqui onde eu estou, no meu lar. Eu vou ser aqui no meu trabalho, eu vou ser aqui agora, nessa viagem que eu estou indo. Aonde eu passar, eu vou ser a expressão de um filho de Deus. Amém? Você crê? Então diga, eu sou filho de Deus. Querido, isso deve sair com muita força de dentro do nosso coração. Eu sou uma filha, um filho de Deus amado. Todos os dias nós precisamos lembrar disso. Por isso que nós, às vezes tem um rapaz que ele chega e ele fala assim, Marcos, você não recebe tentação? E eu falei assim, tentação? O que seria para você tentação? Ele falou assim, o diabo não te tenta, não fala, né, assim, coisas, né, que vai te direcionar a cometer erros. E eu falei assim, olha, eu não pensava nisso não, na realidade eu recebo isso sim, mas o que eu percebo que são coisas que eu mesmo falo para mim, né? O diabo pouco fala comigo, que eu não deixo, e ele não tem como chegar. Nós precisamos entender uma coisa. Os filhos carnais não herdarão o reino dos céus. Jesus ele vai falar assim, nada da carne pode herdar o reino dos céus. Somente aquele que é nascido do Espírito. Então nós precisamos entender que nós precisamos lidar com aquilo que nós temos hoje dentro de nós, que é as nossas vontades, os nossos desejos contrários à vontade de Deus.
O tempo todo nós precisamos calar essas vozes. Como que a gente faz isso, gente? Declarando, tomando decisão. Nós precisamos tomar decisão na nossa vida. Hoje, se você for ver a estatística, como eu disse, muitas pessoas estão aderindo ao cristianismo. Mas poucas pessoas estão entendendo a seriedade do reino. Então é importante a gente fazer a diferença. Porque logo nós vamos estar tudo misturado. E não vai conseguir identificar um filho de Deus. Ah, ele é cristão, ele é evangélico, ela é evangélica, ele é cristão. Mas quase não vai ser fácil perceber quem de fato é filho de Deus e quem é filha de Deus. Amém? Precisamos do Espírito Santo de Deus. Para isso nós precisamos tomar uma decisão de viver em comunhão com Deus. Queridos, Deus chamou você e chamou a mim para a gente ser resposta para o mundo. Então nós não vamos ficar mais pedindo para Deus, mas nós vamos entender que nós somos resposta para a nossa casa, resposta para a igreja, resposta para a escola, resposta para aquelas pessoas que estão à procura de resposta. Você é a resposta. Eu sou a resposta. Qual a resposta? As pessoas precisam conhecer a paternidade de Deus, então precisa ver primeiro um filho e uma filha. Hoje, eu sempre digo isso, sabe, as pessoas chegam assim, Marcos, fala de Deus. Vai lá, fala de Deus para essa pessoa. Chegou um chefe para mim. Dá um jeito de levar essa pessoa para a igreja. Fala de Deus para ela. Fala que ela precisa mais de Deus, porque não é possível. E aí eu falei assim, fala você. Por que eu disse isso? Porque ele é da igreja. Ele é cristão. O que a gente precisa entender? As pessoas não querem ver Deus. As pessoas precisam ver os filhos. E as filhas. Por isso que a Bíblia diz, a natureza anseia pela manifestação dos filhos de Deus, queridos. Então hoje, quando você tem uma pessoa difícil do seu lado, o que você fez? Você ora para Deus mudar a vida dela? Ou você ora para ser a resposta na vida dela? Vou repetir, para melhor entender. Quando a sua esposa está do seu lado, você ora para que Deus mude a sua esposa e ela seja a esposa que você merece? Ou você ora para Deus te ajudar a ser o marido que ela precisa? Já parou para pensar nisso? Agora você analisa que nível de maturidade espiritual você está. Porque Deus deseja que a gente viva o melhor dele. Para isso nós precisamos compreender que Deus nos deu o Espírito Santo para nos capacitar. Querido, luta todo mundo tem. Eu tenho as minhas diferentes das suas. Ou até às vezes iguais. Mas sem o Espírito Santo de Deus, nós não podemos evoluir. Por isso é necessário você fazer um compromisso com Deus. É necessário você tomar uma decisão com Deus. E dizer, eu decido viver como filho de Deus. Eu digo isso até mesmo para o batismo, porque nós vamos ter batismo em julho. Em breve teremos batismo. Antes de eu ir para o Brasil, nós vamos ter batismo. Né? E nós vamos fazer uma festa. Ok? Então as pessoas que estão pensando, decidindo, mas pense como um filho e tome sua decisão. Seja sincero, eu decido viver definitivamente de forma como o Senhor deseja que eu viva. Como filho e filha aprovada. Amém? Você não vai ser uma pessoa que vai defender a placa da sua igreja. Não. Você vai ser filho do reino de Deus. Amém? Porque isso você pode ser, Marcos, mas eu já sei, eu tenho convicção de que eu sou. Mas nada na vida a gente precisa, nada na vida é simplesmente acreditar que eu estou entendendo. Não, a gente precisa tomar decisões na nossa vida. E as decisões, elas precisam ter ações. A nossa ação demonstra a nossa obra, demonstra a nossa fé. Então hoje, querido, que Deus nos ajude a viver como verdadeiros filhos de Deus. Que Deus nos dê a força necessária para que a gente possa entender através do Espírito Santo a paternidade dele. Para que você não viva confundido, temeroso, triste e muitas vezes com medo de Deus. Deus não vai te prejudicar, jamais irá te prejudicar. Tudo que Deus faz está no controle dele para que você amadureça, para que você cresça. Qual é a luta que você está vivendo? Qual é a dificuldade que você está passando? Deus está dizendo, confie em mim, eu estou aqui, sou seu pai, não temas, porque eu sei aonde você pode ir. Amém? Você crê nisso? Você crê nessa palavra? Você crê que de fato Deus deseja que não apenas você, mas as pessoas que estão lá fora entendam e saibam que eles também são filhos de Deus?
Então, aonde estão as pessoas que vão assumir esse compromisso, Deus está dizendo? Aonde estão as pessoas que vão assumir esse posicionamento? Filhos amadurecidos não ficam pedindo, não ficam exigindo de Deus, mas tomam decisão na sua vida.